Subir a gravação aqui. Vai dar certo hoje? Hoje parece que vai. Depois faz um teste aí e me fala. O volume tá. Quando você fala aí, tá saindo direitinho aqui. Bom dia, Brenda. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então, fazer uma oração. Fiz o meu café aqui. Tá falando com o Felipe que cheguei cedo, tô tentando ferver café, a água não fervia por nada. Tava fazendo o meu setup aqui, como se diz. Tirei o óculos, que agora tá tão quente, eu tava soprando e meu óculos embaça. Quando eu tava soprando aqui. Vamos lá, gente, vamos começar. Vamos fazer uma oração aqui pra gente. Deus, Pai, o Senhor é bom, Deus. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui mais um domingo, Pai, mais uma semana que se inicia, Deus. Pai, fora todos os problemas que estamos vivendo, Pai, estarmos em casa, né, Pai, muitas vezes com vontade de sair, Deus, mas acreditamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Pai sabe de todas as coisas, Deus. Eu te peço ao Espírito Santo de Deus que o Senhor venha vir como um vento impetuoso, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, que viemos aprender mais de Ti, Deus. Pai, somos carentes da Tua presença, Pai. Não somos merecedores de Ti, Deus, mas somos totalmente dependentes do Senhor, ó Pai. Totalmente dependentes do Senhor, Deus. Eu te peço ao Espírito Santo de Deus que fale em nossos corações, ministre em nossos corações a Tua vontade, ó Pai. Ministre em nossos corações a Tua vida, Deus, e que venhamos entender quem o Senhor é, ó Pai. Que venhamos entender, ó Pai, quem o Senhor é, Deus. E além disso, ó Pai, te peço que venhamos entender quem nós somos, ó Pai. Quem nós somos no Senhor, ó Pai. Eu te peço que nos dê a oportunidade de conhecermos mais de nós mesmos nesse dia, Pai. Nos dê a oportunidade de conhecer mais do Senhor nesse dia, Pai. Que venhamos viver algo novo, Pai. Pode declarar sobre as nossas vidas algo novo, Pai. Milagres acontecendo, Pai. Eu declaro milagres sobre as nossas vidas, Pai, porque o Senhor é bom, Deus. O tempo todo o Senhor é bom. Amém, pessoal? Vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a vida cristã. Bom dia, Maíra. Hoje nós vamos falar sobre a vida cristã, né? E caráter e missão, né? Que é a transformação do nosso caráter e compartilhar a fé, né? Que é o que nós vamos falar hoje nesse dia. Inicialmente, falando sobre transformação de caráter, eu acho que nem todos aqui conhecem a história do Ayrton Senna, mas os mais velhinhos aí devem saber, né? E os mais novos devem conhecer do YouTube de alguma maneira, né? Porque Ayrton Senna, ele foi, na verdade, não só no Brasil, né? Mas no mundo, foi um dos maiores pilotos da história do automobilismo mundial. E dois pontos que é muito interessante na carreira dele é porque ele é um esportista que ele foi muito admirado, né? E ele teve duas características que foram muito marcantes na trajetória dele. A primeira é o fato que ele era um excelente piloto quando se falava de chuva, né? Então, as pistas molhadas, né? Trocava os pneus lá por pneus menos escorregadios, né? E eram nesses momentos que eles se demonstravam bem superiores aos outros pilotos, né? Que ele como se diz, ele tinha muita experiência e conseguia ganhar, né, posições, ele conseguia se beneficiar com algum momento ali que talvez para os outros era um momento mais crítico, mas ele conseguia se beneficiar com isso. E o outro ponto dele, que ele era conhecido como um piloto
de superação. Por quê? Porque em diversas corridas, em determinadas situações, ele estava em última posição, muito próximo do final. E mesmo assim, o que acontecia? Ele se recuperava. Com o decorrer da corrida, ele conseguia se recuperar, chegando às primeiras posições, chegando até mesmo a vencer corridas, né? E isso hoje no modelo, para quem gosta de automobilismo, no modelo atual, é um negócio complicado de acontecer. A gente vê os pilotos que estão ali entre os cinco ali, são aqueles que vão chegar ali no pódio ali, são aqueles que vão chegar, aqueles cinco ali que vão se disputar entre si, mas o décimo primeiro, isso não é uma realidade mais que acontece, mas Ayrton Senna não, ele era um piloto fora da curva, e muito isso porque quem via as corridas dele via que se ele tivesse vivo hoje, eu acho que ele nem conseguia correr mais, porque hoje é cheio de regrinha, Ayrton Senna ele cortava de um lado, empurrava um carro para o outro lado, e ele conseguiu isso. E o que ele nos ensinou? Que é uma lição aqui bastante legal, assim, ó. Ele nos ensina que não importava como a corrida começava. Não importava quando a corrida começava. Mas o que importava ali para ele é como terminava a corrida. Como a corrida terminava. E isso a gente traz para a nossa vida. Eu olhei para o lado aqui, que a janela, aqui em casa tem um gato, e a porta da cozinha está fechada e a janela está aberta. Eu escutei um vulto, ele pulou pela janela, aqui, ó, pulou pela janela e saiu para lá. Agora, daqui a pouco, ele está miando na cabeça da Dani lá em cima, lá, ela veio comigo. Então, não importa como nós começamos a nossa corrida. Não importa. Então, quando a gente fala da nossa vida, né? A corrida aqui é uma alusão para quê? Para nós aqui, a corrida cristã, né? A nossa conversão. Então, não importa como você começou. Não importa Brenda, não importa Tatá, não importa Clênio, não importa Dani, não importa quando começou a sua corrida. Mas o que importa para a gente é como nós vamos terminar essa corrida. Alguém aqui tem algum exemplo de uma situação que começou mal e depois terminou bem? Ou o inverso? Começou bem e terminou mal? Pode falar, Gu. Eu, particularmente, eu comecei mal. Ô, Gu, deu uma travada, Gu. Desliga o seu vídeo, pode ser isso. Desliga o vídeo, isso é pra ver. Travou só pra mim ou não? Fala, Gu. Travou aqui também. Aqui também. Aqui também. Gugu? Gustavo? Oi. Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Tá com delay, mas pode falar, estamos te ouvindo. Gu, agora acho que tá travando muito, a gente não tá te ouvindo. Oi, Jefferson, eu tenho uma também. Pode falar, Maíra. Minha pequena começou o ano no Corona com aula online e ela começou muito mal por causa da aula online. E aí ela foi caindo. Depois ela entrou eu contratei uma professora particular, aí ela foi sendo ajudada hoje.
as notas dela, graças a Deus, foram ótimas no final do ano. Então, ela começou mal, mas deu conta de recuperar e terminou bem. Bacana. E algo novo, né, Mayra? Isso pra gente, como pai, né, ver, a gente fica feliz, né, esse novo mundo aí, porque eu fico falando por mim, assim, a aula online para mim, nunca, a gente como adulto, a aula online para mim nunca foi, eu nunca consegui prestar atenção. Na sala mesmo, se eu estiver numa sala de aula que eu vejo, eu tô meio voando, assim, ó. Eu fico pensando, a gente aqui, até a gente aqui, 9 horas da manhã, né, Jefinho falando que nem um louco, e a gente dá aquelas viajadas, assim, Cheio de distração. o tempo todo. O WhatsApp dá aquela tocada ali, você dá aquela despistada, olha o telefone ali. Até desligar a TV aqui, hein? Tem que colocar um não perturbe. Se não colocar um não perturbe, você não vai, não. Mas é isso mesmo. E da mesma forma, gente, é a nossa caminhada cristã. Não importa como ela começou, né? Tem pessoas, a gente tem casos de amigos nossos que nasceram lá cristão, ou seja, começaram muito bem, né? Tipo assim, tem uma estrutura cristã, nasceu lá cristã, toda aquela vida, né? Cresceu na igreja, viveu na igreja, e hoje, na parte adulta, ou seja, chegando próximo ao fim, né? Que a gente imagina, que a gente vai ficando mais velho, né? Vai chegando a parte adulta, a pessoa sai da presença do Senhor, foge da presença do Senhor e encerra mal. E da mesma forma, temos pessoas com histórias lindas. Infelizmente, vocês devem ter visto aí, mas o irmão Lázaro, ele faleceu, né, por causa do Covid. Mas foi uma pessoa que, aos olhos do mundo, tinha um começo maravilhoso, né? Que ele era um cantor famoso, ganhava muito dinheiro, mas a visão dele não. A visão dele, como ele fala numa das músicas lá, que ele era maconheiro, que ele cheirava cocaína, ou seja, ele começou mal, né? Ele começou muito mal a vida dele. Mas, mesmo que ele tenha falecido, ele encerrou bem. Ele encerrou bem, porque ele cumpriu o propósito de Deus, né, na vida dele. Ele cumpriu o propósito de Deus. E a nossa vida cristã é isso, é uma corrida. Igual tá aí, nem sempre ela começa bem. Pois a conversão com Cristo é a maior experiência que alguém pode ter. Entretanto, o que mais importa é como chegamos no final. O que importa é como a gente vai chegar lá no final, sabe? Concluir a carreira. E dentro dessa corrida nossa, vamos dar um exemplo, na corrida no automobilismo ali, existem várias coisas que tentam impedir, né, o corredor de ser o vencedor. Então, ou seja, tem os outros pilotos tentando estar na frente o tempo todo, a chuva, que para uns pilotos não era empecilho, para outros pilotos é empecilho. Trocar pneu na corrida de automobilismo, ela pode ser um benefício como um malefício também, né? Dependendo do momento que se faz a troca do pneu, dependendo do momento que você vai encher o seu tanque de combustível ali, é uma decisão muito importante ali, se você vai ganhar ou perder aquela corrida, se aquilo pode te ajudar, te beneficiar ou te prejudicar. Por quê? Porque se eu deixo muito para o final, dependendo da posição que eu esteja na corrida, eu parar, mesmo que sejam segundos, eu posso perder posições, né? E além disso, eu parar para encher o tanque em um momento que está todo mundo com o tanque vazio, mas todo mundo tem condição de terminar a corrida com quantidade de combustível, pode ser um malefício também, porque eu vou estar mais pesado que os outros carros. Então, tudo ali na vida, qualquer coisa influencia na corrida ali. E na nossa corrida, o que a gente vai falar hoje aqui, são pedras que existem constantemente no nosso caminho, que na verdade são até muitos desses aqui são de jargões, né, dos crentes, né, quando fala assim, isso é do mundo, isso é da carne, é do diabo, né, mas são verdades absolutas, né, são verdades que estão no nosso dia a dia, né, que fazem parte da nossa vida, infelizmente, que tentam nos impedir de chegarmos ao final. E tentam nos impedir de falar assim, combati o bom combate, encerrei a minha carreira. Que tentam nos impedir disso. E antes da gente se converter, cara,
É difícil de falar isso, mas esses inimigos eram nossos aliados. Por quê? Porque para a gente não importava, a gente não tomava conhecimento desse inimigo. Esse inimigo, para essas coisas para a gente não estava nem aí para eles. Não importava nada em nossa vida. E quando uma coisa ela não é o seu inimigo, ela é o seu aliado. Se eu estou numa guerra, eu tenho dois lados. Se o Brasil não está numa guerra amanhã, a gente tem dois lados, que é o quê? Põe que entrou numa guerra contra a China, o mundo todo. Né? O mundo entrou numa guerra contra a China. Estados Unidos e China. A gente tem dois lados para escolher. Estados Unidos e a China. Se é uma guerra mundial, é dois lados. Então, se eu sou aliado da China, eu sou o quê? Inimigo dos Estados Unidos. Se eu sou inimigo dos Estados Unidos, eu sou aliado da China. Então, não tem escolha, é um ou outro. Então, o que a gente vivia? Se antes esses 3 pontos não eram os meus inimigos, então eles eram os meus aliados. E agora, como nós estamos como aliados de Jesus, né? Que Jesus agora, nós somos aliados, fazemos parte do mesmo grupo, fazemos parte da mesma família, nós nos tornamos adversários desses inimigos. Em Efésios 2, de 1 a 3, fala assim, ó. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ou seja, que a gente não tinha, como se fosse uma vida espiritual, né, pelo nosso pecado. A gente estava espiritualmente morto, o que estava vivo era somente a nossa carne. Naquele tempo, vocês seguiam os maus caminhos deste mundo. Faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que controla os que desobedecem a Deus. Então, aqui a gente percebe 2 pontos. Quando a gente estava em pecado, vivia em pecado, a gente estava morto espiritualmente, né? A gente seguia o quê? O mal, o caminho do mundo. A gente seguia o caminho do mundo. E fazíamos a vontade de quem? Daquele que governa. Mas governa quem? O espírito que controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles. Vivíamos de acordo com a nossa natureza. Ou seja, não importava a vida espiritual nenhuma. A minha natureza mandava eu fazer aquilo, eu fazia. Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Ou seja, cara, aqui deixa muito claro para você, fazíamos o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Se eu quero, meu amigo, não tem regra. Imagina se viver num mundo que todo mundo faz o que a mente e o corpo quer. É um mundo sem lei, né? É um mundo completamente sem lei. Se todo mundo fizer o que fala assim, eu quero ter R$1 milhão, vai lá no banco e vai pegar R$1 milhão. Eu quero casar com aquela mulher ali, mas aquela mulher é casada já no museu, eu quero casar com ela. Ou seja, imagina, é um mundo totalmente sem lei. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Efésios 2, de 1 a 3. Vou colocar aqui, que esse texto é bem bacana. Vou colocar no chat aqui, quem quiser ler depois com calma. Não cabe inteiro ele no chat, não. Vou colocar a referência aqui. Para ele ser grande, ele não cabe inteiro no chat, não. Vou colocar a referência aqui para vocês lerem depois, estudarem. Quem não teve tempo. Cara, então, o texto em Efésios aqui deixa claro para a gente, Paulo fala muito para a gente que nós vivíamos uma vida, estávamos totalmente susceptíveis a esse relacionamento. É difícil a gente falar isso, né? Porque, tipo assim, mas Jefinho, cara, eu era uma pessoa, antes de converter, eu sempre fui uma pessoa boa. Eu sempre fui uma pessoa boa. Se for olhar, o Jefinho, ele nunca foi ex-nada. Jefinho não foi ex-drogado, não foi ex-ladrão, não foi ex-assaltante, não foi ex-nada. Ex-nada. Eu era uma pessoa muito boa, se for pensar. Me dava troco errado, eu devolvia o troco. Tinha uma pessoa na rua que o dinheiro caía, se eu via o dinheiro caindo no bolso da pessoa, ela entregava o dinheiro. Nunca roubei no meu trabalho, nem tempo eu roubava no meu trabalho, sempre fiz isso. Então, minha filha era uma pessoa muito boa, então, pensei, não, Felipe, eu era bom para danar, velho.
para, esse versículo aqui, que eu andava com o diabo, eu fazia a vontade do diabo. Não existe isso, não. Não existe, não. Mas não é verdade. Por quê? Porque quando nós estamos alinhados, nós não somos alinhados de Deus, nós somos inimigos de Deus. Somos aliados do diabo. Então, esses 3 pontos, mundo, carne, mundo. Aqui o texto fala, viver o caminho desse mundo, ou seja, seguir a nossa natureza. O que é? Viver na carne. E o terceiro ponto, que é o quê? Nós éramos controlados por quem? Aqueles que desobedecem a Deus são controlados pelo diabo. O texto bíblico deixa claro que éramos o quê? Totalmente aliados desses pontos. E agora nós somos o quê? Inimigos. E na guerra, o que a gente precisa? Conhecer os nossos inimigos. É fato. Então, o nosso objetivo aqui hoje é o quê? Conhecer os nossos inimigos. Né? Em um jogo de futebol, numa luta de boxe, uma luta de UFC, o lutador, ele treina muito tempo, né? Ele precisa treinar, fazer o treinamento dele físico, né? De técnica também. Mas ele estuda. Ele estuda o oponente dele. Num jogo de futebol, o goleiro, acho que o goleiro é um dos mais marcantes hoje. Se tem a possibilidade de ir para os pênaltis, o goleiro, ele estuda as batidas de pênalti dos principais jogadores. Ele estuda para ver, até baseado no quê? Ele tem, como diz, o instinto dele de pular do lado correto, mas ele vai na probabilidade. Ele sabe, fala assim, não, o Hulk, em 89% dos pênaltis dele, ele bateu a direita a meia altura. Então, se ele não conseguir prever o chute daquele jogador, mesmo seja milésimos de segundos, ele vai naquela média dele. Vai ser, eu vou na probabilidade. Esse aqui eu vou na probabilidade. E pode dar certo ou não, porque ele estuda o oponente. Então, vamos lá. Vamos estudar o nosso oponente aqui. O primeiro aqui é o mundo. Cara, a gente como crente, assim, tem um jargão, né, o mundo é muito jargão, quem fala assim, essa música é do mundo, isso é do mundo, e as pessoas que não estão, como diz assim, no nosso meio, assim, não entendem, mas o que é do mundo, gente? O mundo é o planeta Terra, né? O mundo a Terra é o mundo. Mas, na verdade, quando a gente traz aqui esse conceito para o meio cristão aqui, o mundo, o que é? É um sistema de práticas e princípios que são contrários ao estilo de vida das pessoas que conhecem a Deus. É contrário ao nosso estilo de vida. Por quê? A Bíblia, como nosso manual de fé e prática, ela nos dá uma série de diretrizes, né? Uma série de isso é o correto, isso é errado. Isso é correto, isso é errado. E o mundo é o quê? É esse ambiente onde que esse sistema, né, de princípios e práticas são contrários à voz de Deus. São contrários do que Deus quer. As pessoas assumem esse estilo de vida porque não conhecem a Cristo e isso passa a ser normal. Então, quando a gente fala algo aqui, né, que é contra esses princípios do mundo, o que acontece? É como se nós estivéssemos errados, né? Porque o mundo, como se estivesse gerando todas as regras, ali está o correto e nós estamos errados. Mas não. Ao nos convertermos, o que a gente faz? A gente deixa de fazer parte desse mundo, né? Esse mundo terreno aqui, e passemos a fazer parte de um mundo espiritual. Então, essas práticas, elas deixam de ser normais na nossa vida, elas deixam de ser participantes da nossa vida. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem tinha um gato da Sky na sua casa, não deveria ter mais o gato da Sky na sua casa. Entendeu? Por quê? Porque nós somos transformados. Nós passamos a não fazer mais parte daquele meio. E mesmo que a gente perceba, a gente vive num mundo que a mídia, filmes e novelas demonstrem pra gente como se aquilo é normal, né? Nós somos incentivados o tempo todo a faz o prazer da sua carne, faz isso é legal. Mas, na verdade, segundo
os princípios de Deus, é errado. Segundo os princípios de Deus, é errado, né? Os 10 mandamentos, eles são claríssimos. Se a gente cumprisse os 10 mandamentos, cara, o mundo seria diferente. O mundo seria diferente. A gente não teria corrupção, a gente não teria morte, ninguém matando ninguém, a gente não teria assalto, a gente não teria adultério, não teria nada. Porque estamos vivendo onde? Abaixo dos princípios de Deus. Mas isso não é a realidade que a gente vive, né? Hoje, a gente vive num mundo, né, que sexo antes do casamento é permitido, né? Encher a cara de bebida é permitido, né? É permitido, né? Quer falar, Felipe? Jeff, comentar um negócio aqui que é o seguinte, e na vida cristã, no decorrer da vida cristã, acontece muito da gente ser confrontado com coisas novas, né? Então, assim, você tá caminhando, tá tentando levar uma vida acertada, igual você falou, e corrigir, né, o que geralmente é mais visível, né, que a gente faz de errado, e sempre você vai ser confrontado com alguma coisa que você pensa assim, cara, eu não sou crente, não é possível que eu fazia isso a vida toda, né, e isso não me incomodava, ou eu não achava que era errado, e aí nesse confronto a gente pode acabar enfraquecendo na fé, né? Por exemplo, como você falou aí, cara, eu sou crente há 20 anos e tem um gato da internet, da televisão, e achava que isso era normal, né? Então, assim, em algum momento você vai ser confrontado com alguma coisa que você faz de errado e você não achava que isso era errado. É comum. Na Bíblia, a gente tem princípios, a gente tem valores. Lá na Bíblia não vai estar escrito assim, ó, não faça gato. Na Bíblia não está escrito isso, né? Na Bíblia não vai estar escrito assim, ó, não fume, né? Mas tem princípios, né? O princípio é o quê? Não roubar, não tomar para si o que é do outro, né? Não destruir o corpo que Deus te deu para cuidar, não destruir o mundo. Tem cristão, a maioria dos cristãos não tem, não vou dizer a maioria, mas assim, boa parte dos cristãos não tem consciência ecológica. Aí você vai falar de ecologia com o cara fala assim, mas não é ecologia, sou eu vou morar no céu, esse mundo que se estrebe para lá. E tá errado, porque quem criou o mundo foi Deus. E de acordo com a palavra, nós somos criados para cuidar dessa terra. Adão foi criado e o trabalho dele era cuidar da terra. E aí você pega o cristão, o cara egoisticamente e de forma ignorante, né? Ah, não, cuidar é natureza, esse trem é pro Greenpeace, esse povo fresco da vida aí, né? Não, é errado. E aí quando a gente é confrontado com certas coisas, a gente fica assim, cara, nossa, será que eu sou crente mesmo? Não sabia disso, não mudei isso na minha vida. Vai acontecer, nós vamos ser confrontados com atitudes que a gente precisa mudar o tempo inteiro. Isso é natural, é durante a vida toda, sabe? A questão é o seguinte, eu preciso estar aberto para mudança. Eu preciso estar aberto para o que Deus quer me ensinar, né? E é igual uma criança. Você não ensina uma criança, né, álgebra. Você não ensina estatística e probabilidade. Você ensina o básico. Você ensina algo que ela entende. E conosco é a mesma coisa. Deus vai ensinando para a gente aos poucos aquilo que a gente consegue entender, aquilo que a gente consegue absorver. E aí, à medida que você vai amadurecendo, Deus vai te mostrando outras coisas. Ó, além disso aí, ó, tem isso aqui também precisa corrigir, isso aqui você precisa mudar, isso aqui você precisa dar um testemunho melhor. E Deus vai trabalhando na nossa vida. Exatamente. Eu também acho que é de extrema importância a gente estar sempre em comunhão e estudando a palavra, exatamente porque vai ter gente que vai chegar na gente e vai tentar distorcer a palavra para poder utilizar, para poder fazer alguma coisa do mundo, falar, não, mas aqui na Bíblia não fala que não pode, ou então aqui na Bíblia fala que você pode fazer assim, mas não fala que você não pode fazer desse jeito. Então, por isso que eu acho também que é importante a gente estudar e estar sempre em comunhão, né? Isso, e a gente vai crescendo também, igual o Felipe falou. Se a gente pega o desenho aqui, gente, olha aqui, tem várias coisas aqui, ó. Filme, música. Cara, a gente sabe que
que é muita coisa, como se diz, é relativo. Fala assim, ó, Jefinho, escutar a música do mundo é pecado? Fala assim, velho, pecado não é não. Se for pensar assim, pecado não é não, mano. A Bíblia não fala assim, escutar a música do mundo é pecado. Cara, mas a gente passa a ter situações na nossa vida que a gente, como o Felipe falou, a gente começa a mensurar isso. O que tá me agrada? O que tá me trazendo, cara, escutar um funk pesadão? O que traz para mim? Vai trazer coisa boa, trazer coisa ruim? O que me traz escutar um Amado Batista? Eu gosto de Amado Batista? Talvez eu gosto. Um sertanejo, será que eu gosto? Talvez eu gosto. Mas o que vai me trazer de bom? Então, na verdade, é o passar do tempo que a gente vai crescendo isso. Um exemplo que eu dou até de mim, cara, eu nunca vi problema de ver filme. Eu falei assim, filme parecia uma cena de sexo, de homossexualismo. Nada. Cara, isso pra mim nunca foi problema. Não falei assim, isso pra mim não me muda muito minha cabeça, não. Mas a partir do momento que eu tenho uma filha de 5 anos, aí você começa a falar, velho, não é legal essa cena. Isso não é legal. Por quê? Porque você começa, a sua visão, até a sua visão vai mudando. Você vai tendo uma maturidade e fala assim, velho, eu não posso ver isso aqui dentro da minha casa. Cara, eu já assisti, quando eu era solteiro, o Exorcista, aquele filme do Exorcista, assisti na minha casa, cara. E eu morria de medo do filme e assisti. Depois eu ficava vendo, depois eu senti pesado o clima lá em casa. Falei, será que foi bom, cara? Eu ficar vendo um negócio desse que o diabo tava lá o tempo todo dentro da minha casa? Será que isso é bom espiritualmente, sabe? Cara, a gente começa a ter esse crescimento, sabe? Tipo assim, que a gente vai aprender realmente. A gente vai aprender com o tempo. A gente vai aprender com o tempo. Mas como então, Jeff, vencer o mundo? Como que a gente vence o mundo? Em Tiago 4 fala o seguinte, ó. Vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha que pesado. É um texto muito pesado, tipo assim, fala assim, se você acha aí que é normal ser do mundo, mas se você ser amigo do mundo, viver as coisas do mundo, você é inimigo de Deus, que é aquilo que nós falamos. É o quê? Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus. Em 1 João 2,15 fala o seguinte, não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Ou seja, se eu sou amigo do mundo, se eu sou aliado do mundo, eu sou inimigo de Deus. Então, isso aqui, gente, não é um negocinho que o Jefinho tá querendo colocar na sua cabeça aqui, o Felipe, para vocês pararem de fazer as coisas erradas, né? Tipo assim, não, cara, isso é bíblico. Aqui tem um texto bíblico, deixa claro pra gente. Deixa claro pra gente aqui isso. 2 textos que a gente leu aqui, ó. Vocês leem Tiago 4,4 e 1 João 2,15, que a amizade com o mundo é ser inimigo de Deus. E quando fala ser amigo do mundo, gente, né, não é tipo assim, as pessoas que estão nele, não, sabe? Tipo assim, simplesmente assim, eu me converti, eu vou abandonar todo mundo e vou esquecer dos meus amigos, não quero saber deles mais não, porque eles só me fazem mal. Cara, se for necessário que você faça isso por um período, para que você se separe para Deus e fique firme em Deus, que aquilo te atrapalha, né? Você pode cair, ok. Cara, mas o nosso papel como cristão é ser um espelho de Deus, né? Para quê? Para a gente ser a gente transparecer Deus, né? Se as pessoas olham, eu fico imaginando assim, como se a gente fosse um espelho, assim, sabe aqueles filmes que as pessoas olham no espelho assim e vê ela no passado, vê no futuro, vê diferente, vê outra pessoa, é como se fosse se a gente olhar no espelho e ver Jesus. Então, a gente tem que se preparar para quê? Para quando as pessoas, os nossos amigos, olhem para a gente, vejam Jesus. Eu estou tentando, eu não sei se Jesus tinha barba, não, mas eu estou deixando a barba crescer. Mas para mim vai ser bem difícil, que a Bíblia fala que Jesus não tinha formosura, e eu tenho muita formosura, então... então, no meu caso, vai ser mais difícil. Fora as brincadeiras, lá. Se pensarmos de forma mundana, agiremos de forma mundana. A luta contra o mundo se encontra primeiramente aqui, ó, na nossa mente, na nossa vontade, na nossa maneira de pensar, a nossa maneira de seguir, né? Então, a maneira que a gente vê aqui, gente, de vencer o mundo é o quê?
alimentar a nossa mente com as coisas corretas. Alimentar a nossa mente com as coisas que vêm de Deus. Em Salmos 19:11 fala o seguinte, ó. Vou colocar aqui pra gente. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, não aqui, ó, porque na verdade na verdade nada é guardado no coração. A gente sabe que o coração é um órgão humano, né, para bombear sangue para o corpo, né? Na verdade é tudo na mente, né? Tudo na mente. Mas quando fala de coração, está relacionado a sentimento, né? Então, eu guardo a tua palavra assim com um sentimento, com um amor tão grande no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Ou seja, mudar a nossa mente, né? Transformar a nossa mente, transformar o nosso pensamento para que a gente viva isso, para que a gente consiga vencer esse inimigo, mudando a nossa mente. E metanoia, né, que é uma palavra do grego que vem de transformação, de metamorfose, né? Metanoia, ela vem de mudança de mente. Meta vem de metamorfose, que é transformação, né? Que a lagarta, quando ela entra no casulo, ela sofre uma metamorfose e vira borboleta. Vem de meta. Noia é mente. É mente. Então, metanoia, o que é? Mudança de mente. Então, quando a gente se converte, a gente tem uma metanoia na nossa vida, que é uma mudança de mente. Então, o que a gente precisa fazer, então, para vencer o mundo? Ter uma metanoia, ter uma mudança de mente. Nessa imagem aqui, é legal que tem a imagem do cérebro aqui, né? E tem um peixe lá dentro, que é um dos símbolos do cristianismo, né? Então, o que a imagem está demonstrando aqui para a gente? Ela está mostrando aqui que teve uma mudança ali, né? Teve uma transformação, que aquela cabeça que pensava num monte de coisa, um turbilhão de coisas que vivia no mundo, ela recebe agora um novo pensamento, uma nova vida, que ela pensa conforme Cristo. Então, a metanoia aqui, na verdade, é o quê? Mudar a mente. Receber de Cristo ali, ó, entender a importância ali e mudar a nossa mente. Paulo, em Hebreus 4:12, fala o seguinte: a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração dela. Olha que legal. Vou colocar aqui pra gente. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ou seja, a Bíblia, ela não é um livro somente que está morto, que foi escrito há 2000 anos atrás, que está morto. Ela é viva. Ela corta mais com a espada afiada dos dois lados. Ou seja, ela corta tanto quem está... Isso é interessante. É tanto quem está... Ela me corta, que eu estou falando para vocês dela, e ela te corta que está ouvindo também. Eu entendo muito desse ponto aqui que fala isso. E ela corta tanto mais fundo, quando a alma e o espírito. E ela vai até o íntimo das pessoas, onde está os desejos e os pensamentos do coração dela. Ou seja, a palavra de Deus é capaz de quê? Transformar a mente. Em Hebreus deixa claro. Então, o que muda a nossa mente aqui? A palavra de Deus. Então, vencer o mundo, mudar o mundo, imputar aqui, ó, no nosso cérebro aqui, o cristianismo ali, ó, imputar esse peixinho lá dentro, é o quê? Através da palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus é que vai ter capacidade de mudar os pensamentos e os desejos do nosso coração. Porque, gente, é muito melhor, não muito melhor, é errado falar isso, muito melhor. Na verdade, é muito mais fácil ali atrás de mim tem uma cama ali, de solteiro ali. É muito mais fácil, e aqui do meu lado tem uma televisão aqui. É muito mais fácil às 9 horas da manhã, estar deitado talvez naquela cama de solteiro ali, vendo um Netflix aqui. Eu estava assistindo ontem Rock Balboa, um filme de 1979. É muito mais fácil eu deitar ali, ó, e continuar assistindo o Rock 2, que eu estava assistindo. Eu estava assistindo todos os filmes do Rock. É muito mais fácil eu deitar ali e assistir o Rock, talvez estar aqui.
do que ter acordado 6 horas da manhã, vir estudar antes, preparar, orar, estudando ontem. Muito mais fácil. Para meu corpo é muito mais fácil. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Seria muito mais simples. Por exemplo, vou acordar hoje meio-dia e vou assistir um Netflix depois do que estar aqui. Mas o que? A transformação da mente, a transformação da nossa vida nos leva a fazer isso. Entendeu? Porque a gente vê cara, assistir um Rock Balboa, assistir um Netflix, escutar um podcast, isso, cara, isso está alimentando a carne do Jefinho. Mas estar aqui com vocês ensinando aqui está alimentando meu espírito, porque eu aprendo antes. Eu tive que aprender antes. É faca de 2 gumes, é espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Antes eu tive que aprender isso. Tive que estudar. E o outro inimigo é a carne. Aqui a carne não se refere ao corpo, mas à natureza humana, tendenciosa ao pecado. É um inimigo interno que nos acompanha por onde quer que estejamos. Cara, nós nascemos do pecado, né? Nós nascemos do pecado. Então, cara, o nosso corpo, ele é totalmente susceptível ao pecado. Faz parte da nossa natureza. Eu sempre conto essa historinha infantil. Nessa lição, eu sempre conto essa história infantil. Deu um enchente no mundo e tinha uma tartaruga e um escorpião. O escorpião estava em cima da árvore e tinha uma tartaruga atravessando facilmente, assim, a caminhada, que ela nadava, né? Atravessando assim, nadando. Quando ela chegou perto do escorpião, o escorpião falou assim: ô tartaruga, deixa eu te falar, eu tô nessa árvore aqui, tá tudo alagado aqui, se eu ficar aqui eu vou morrer. Então, você podia me dar uma ajuda? Deixa eu subir no seu casco, aí você continua nadando, e eu que chegar naquela parte seca lá na frente, eu desço, você vai pro seu lado, eu vou pro meu, a gente fica de boa. A tartaruga falou assim: você tá doido? A hora que você subir nas minhas costas aqui, você vai me picar e eu vou morrer. Aí o escorpião falou assim: você tá maluca? Você é boba? Se eu tô aqui na árvore aqui com medo de morrer, por causa da água subindo, se eu tiver nas suas costas, eu te picar, você vai morrer, mas eu vou morrer também, mano. Eu vou morrer também. Ela falou assim: não, então tá bom. Você tá certo. Então tá bom. Então sobe aí. Aí o escorpião subiu nas costas da tartaruga. Continuaram nadando a tartaruga. Até que no meio do caminho o escorpião foi lá e picou a cabeça da tartaruga. Ela começou o veneno, ela começou a morrer. E a história fala assim: por que você fez isso? Aí o escorpião fala assim: essa é a minha natureza. Eu nasci para isso, eu não consigo. Eu nasci para isso. Isso é mais forte que eu, a minha natureza. É mais forte que eu não consegui. Aí morreu a tartaruga e o escorpião. O que eu quero trazer para a gente aqui? A nossa natureza é do pecado. A nossa natureza é o quê? De satisfazer a vontade da nossa carne. Nós somos igual ao escorpião, né? Se deixarmos nos levar pela nossa natureza, o tempo todo nós vamos pecar. O tempo todo. O tempo todo nós vamos pecar. Ou seja, faz parte ali do nosso íntimo, né? A natureza humana. Ela é tendenciosa ao pecado. E tanto que em Gênesis 6:4 fala o seguinte, ó. O que Gênesis 6:4 fala? O Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja, é o pecado, né? Um homem toda... Aqui, provavelmente esse versículo aqui aconteceu antes do dilúvio, né? Antes do dilúvio, quando Deus estava vendo que o pensamento da humanidade ali estava toda já condenada ali, que todo mundo era mal. Todo mundo era mal. Somos nós. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo, ele passa a viver em nós. Ele passa a viver em nós. Aí, passamos diariamente a ter uma luta interna. Por quê? Carne e espírito. Carne e espírito. Carne e espírito lutando. O tempo todo dentro de nós. Uma luta interna ali. Uma luta interna. E quem que vai vencer? Alguém tem ideia de quem vai vencer? Quem vence, gente?
Carne ou espírito? O que for mais alimentado. É isso Quem se mesmo, né? alimenta mais. É Quem isso você mesmo. alimenta mais. É isso mesmo. Quem alimentamos mais. Quem treinamos mais, né? Vamos voltar com a luta lá. Eu tô falando muito de luta agora porque eu tô vendo o filme do Rock Balboa, né? Então eu já posso até lutar boxe, que eu tô aprendendo bastante. Então, quem você alimenta mais. É fato. Quem você treina mais. Né? Se em qualquer competição, né, o time, a pessoa, a equipe que treina mais, ela consegue vencer. Um exemplo disso, cara, quando a gente fala de futebol, quem gosta de futebol, um exemplo disso, eu falo de atleta, se chama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele não é um fenômeno da bola, se formos analisar. Ele não é um Ronaldinho Gaúcho, eu não acho que ele é um Messi, eu não acho que ele é um Neymar, sabe? Aquele cara que nasceu, sabe? Com um dom, né? Futebolístico, que pega a bola e faz o que quer. Eu não acho que Cristiano Ronaldo é assim. Mas Cristiano Ronaldo, para mim, é um atleta que treina todos os dias, que conseguiu desenvolver de tal forma a capacidade de jogar bola, que ele chegou ao patamar que ele é hoje. Porque ele treinou, ele alimentou aquele sonho dele, né? Alimentou aquele isso. Então, ele hoje ele é um atleta, ele é muito bom por causa disso. Mas porque ele alimentou isso, né? E na nossa vida cristã, quem alimentamos é quem vai vencer. Quem nós damos ali alimento diário. E nós sabemos, igual eu estava dando um exemplo aqui do Netflix, cara, não é pecado assistir um Netflix, não é errado assistir um Netflix, isso não vai nos atrapalhar, como se diz, atrapalhar pode ser que atrapalhe dependendo, mas não é pecado. Mas quem eu estou alimentando naquele momento ali, fazendo aquilo? Nesse momento, quem eu estou alimentando é minha carne, não é o meu espírito, sabe? E em determinados momentos, a hora que vinha essa guerra, que essa guerra vinha à tona, se eu alimento só a minha carne, quem vai vencer a carne? Quem vai vencer o pecado? Olha que lindo esse versículo aqui. Gálatas, versículo não, esse texto. Gálatas 5, do 16 a 25. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não obedeçam os desejos da natureza humana, ou seja, não obedeçam os desejos da sua natureza, porque a nossa natureza humana quer o que é contra o que o Espírito quer, ou seja, a guerra. A natureza humana quer uma coisa, o Espírito quer outra. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer, ou seja, a briga diária ali, um contra o outro. Os dois são inimigos. Por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então, vocês estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como essa. Repito o que já disse. O que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz. A diferença agora do que o Espírito de Deus produz: amor, alegria, paz, paciência, a dedicação, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existem leis. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas. Olha que bacana. Junto com todas essas coisas e desejos dessa natureza, o que o Espírito de Deus nos deu uma vida, controle também a nossa vida. Cara, aqui fala muito do conceito da nossa vida aqui. É crucificar a nossa natureza humana. Por isso que é interessante
o batismo em si, o que é o batismo? O batismo, ele é um ritual. Eu enxergo ele como um ritual para mostrar para a sociedade, para mostrar para todo mundo que a gente tem uma nova vida. A gente está transformando e tem uma nova vida, né? Mas porque a conversão, ela vem quando a gente aceita Jesus, né? Não é o batismo ali que se abaixar das águas e levantar que vai mudar a sua vida, né? A mudança de vida, ela é diária. Ali é um ritual. Mas o que acontece? O que ele representa? É o quê? Quando eu deito ali, o fato de submersão é o quê? Eu estou morrendo, eu estou sendo crucificado e morrendo. Quando eu levanto, eu ressuscitei. Então, crucificar com Cristo é o quê? Matar a velha natureza. Matar o quê? O desejo da carne. E nascer de novo, né? Eu nasci de novo. Essas coisas não me controlam mais. O fato de levantar, por exemplo, sociedade, é que hoje é fim. Eu aceitei Jesus. Eu mudei de vida. Aquelas coisas que eu fazia, se eu roubei um dia, se eu fiz mal a uma pessoa um dia, se eu menti um dia, eu não faço mais, porque essas coisas não me controlam mais. A minha carne não me controla mais, porque eu fui crucificado com Cristo. E hoje nova criatura sou. Então, na verdade, é o que? Vencer a carne é o que? É mostrar para as pessoas, né? Mostrar para o mundo, mostrar para você mesmo que aquelas coisas não te controlam mais. Aquilo não te controla mais. Você tem a oportunidade de dizer não. Não, eu não quero beber. Não, eu não quero fazer isso. Não, eu não quero usar droga. Não, eu não roubo mais. Não. Isso não me controla mais. Se os meus amigos vão para uma balada, eu, na minha adolescência, falei assim, não, isso não me controla mais. Eu me converti com 16 anos. Não, cara, eu não preciso disso mais. Eu não preciso disso. Se é errado, se não é, mas eu, Jefferson, eu posso dizer não, isso eu não preciso, eu não preciso disso para ser feliz. Isso não me traz alegria, a minha alegria está além disso, sabe? O Espírito de Deus, ele me deu uma nova alegria, sabe? Deu a oportunidade de falar não. Mas como a gente vence a carne? Semelhante como vencemos o mundo. Para vencermos a carne, precisamos nos alimentar a nossa alma, alimentarmos com a palavra de Deus, né? E como que a gente se alimenta? Lendo a Bíblia, lendo bons livros, vendo vídeos cristãos de qualidade, né? Ouvindo pregações, tudo que nos edifica. Tudo que nos edifica, escutando podcasts. E por outro lado, a gente fortalece a nossa carne alimentando ela com coisas mundanas, com coisas que a gente fala que é do mundo. A gente alimenta a nossa carne. E no seu dia, no nosso dia a dia, quem a gente alimenta mais vai vencer. Por isso que muitas vezes a gente é muito suscetível ao pecado, por quê? Porque a gente alimenta mais a nossa carne, gente. Cara, você está no mundo o tempo todo, você está trabalhando o tempo todo, você está na correria o tempo todo. Se você deixar, você vai alimentar só a sua carne. Você vai chegar em casa cansado, você vai alimentar só a sua carne. E se a gente não tiver momento de qualidade com Deus, quem que vai vencer essa luta sempre vai ser a carne. Sempre vai ser a carne que vai vencer. E é interessante, esse ano, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de ir para a viagem missionária, mas eu espero que, em nome de Jesus, esse tempo vai chegar de maneira rápida e a gente vai ter essa oportunidade. Eu quero ir com todos vocês para a viagem missionária. Porque são momentos, assim, que fortalecem a nossa fé, sabe? E, cara, quando a gente vai numa viagem missionária, a gente se prepara tanto, sabe? Tipo assim, espiritualmente, a gente fica tão próximo de Deus ali, para ir lá e abençoar vidas. Cara, a gente não consegue uma série que você assistia, que mostrava uma cena de sexo ali, quando você começa a ficar tão assim, tanto que quando você alimenta, é interessante isso, quando você alimenta muito o seu espírito, você não consegue nem assistir aquilo naquela semana, você se sente mal. Aí que a gente começa a perceber o quanto a gente alimenta a nossa carne,
quanto ele te alimenta, que você fala assim, não quero nem assistir isso. Se você escutava aquela música, nem vou falar sertanejo, não, Roupa Nova, né? Escuta Roupa Nova, uma música romântica, tal, não tem nada de mal. Na semana, cara, que se você gostava de escutar Roupa Nova, na semana que você vai para o missionário, você fala assim, não, velho, não vou escutar isso, não. Isso não me faz bem. Porque a gente vai se aproximando de Deus, sabe? A gente vai se aproximando de Deus, a gente vai ficando tão mergulhando ali, naquele tempo que você tá ali, e quando você volta para sua realidade, é até ruim. Você fala assim, não, tem que trabalhar hoje. Parece que até seu trabalho não é de Deus. Tanto que você estava mergulhado ali na obra de Deus, sabe? Por isso que, assim, cara, a gente precisa se alimentar das coisas de Deus. E se a gente deixar para alimentar das coisas de Deus, 10 minutinhos por dia, na hora de dormir, você vai ler um texto bíblico e vai orar deitado na cama, cara, é vitória certa. É vitória certa da carne. É vitória certa. Que a carne vai vencer. Essa imagem tá aí, é bem legal, tá vendo? Dentro do prato aí a Bíblia, tá vendo? Dentro de um prato é uma Bíblia, que é o nosso alimento. Cara, a gente tem, hoje em dia com a internet, a gente tem várias maneiras, cara, de se alimentar, sabe? É muito mais fácil. Antigamente era só a Bíblia, né? Tinha a Bíblia. Hoje em dia, cara, você pode escutar uma pregação dentro do seu carro, você pode escutar um podcast de pregação, você pode ler um livro cristão. Eu leio muito, eu gosto muito de ler livros. Você pode pegar um livro de testemunho, um livro de biografia, um livro de história, um livro de... um monte de livro que pode te abençoar. Você pode escutar podcast, ver série, né? Tem aquele aplicativo The Chosen, não sei se vocês sabem, que o pessoal fala muito bem dele, que conta alguns milagres de Jesus. Você pode ver série cristã. Você pode fazer várias coisas, cara. Várias coisas. A porta aí tá aberta aí para você vencer a carne. A porta tá aberta para você vencer a carne. Mas a escolha é nossa. E o terceiro ponto é o diabo. É aquilo que foi falado no versículo. O diabo, quem que é? O diabo é aquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, esse é até pesado, né? Quem desobedece a Deus é controlado pelo diabo. O diabo é um espírito maligno que se opõe a Deus e aos seus, né? Ele fica o tempo todo ali ao nosso derredor, que é o nosso redor, fica os anjos do Senhor. É o nosso derredor, fica o diabo, tentando nos tragar, né? Fica o tempo todo olhando assim, ó, o que eles estão fazendo de errado ali? O que o Felipe fez de errado? Não passou que era mulher bonitona ali, o Felipe deu uma olhada para ela, fica o tempo todo ali, tentando ver uma brecha, né? Por isso que a gente fala de brecha muito no nosso meio, né? Tentando ver um lugarzinho que o Felipe ali deu mole, porque se o Felipe deu mole ali, faz assim, não, acabou. Abriu ali, eu vou conseguir ali. Eu escutei uma história de um pregador uma vez, que o diabo, ele não é besta. Ele tem um monte de flechinha aqui, ó, e joga no Felipe, assim, mentira. Tá, bateu no Felipe, caiu, não deu nada. Ah, não, beleza. Então, mentira, eu não vou tentar mais mentira com o Felipe, não. Aí pegou a flechinha do adultério, assim, tá, e jogou no Felipe, o adultério bateu no Felipe, caiu no chão. Eu falei, não, então o Felipe é meio forte com o adultério. Então, adultério não deu com o Felipe, não. Vou pegar aqui. É roubar. Pegou assim com o Felipe, bateu, acertou o Felipe. Ele conseguiu descobrir que o Felipe tem uma brecha ali em roubar. Cara, ele não vai investir em outra flecha, ele não vai tentar a flecha da mentira de novo. Ele não vai tentar depois de novo a flecha do adultério. Ele sabe que o Felipe tem um espacinho ali, uma brecha ali com um roubo. Então ele vai no roubo. Ele vai no roubo. Porque ele sabe, ele não vai ficar tentando de novo. E o diabo é assim. Ele quer. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer te ver feliz. Ele não quer te ver alegre. Então, tudo que ele puder fazer, tiver dentro da permissão de Deus, né? Deus permite também. E a brecha que você dá, o espaço que você dá, ele vai fazer para te destruir, para te matar e para te roubar. Roubar a sua alegria, roubar a sua felicidade, roubar o que ele pode roubar.
O nome Satanás significa adversário. Em João 8,44 fala o seguinte: desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois ele é mentiroso e o pai de todas as mentiras. Ele é o pai das mentiras. Em Apocalipse 12:9 fala o seguinte: ele é um enorme dragão que foi lançado para fora do céu. É aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ou seja, ele leva as pessoas a pecar. O diabo ataca as pessoas do mundo e os filhos de Deus levando-os a pecar. Portanto, ele faz uso de estratégias astutas, chamada tentação. Tentação. O diabo tenta nos tentar o tempo todo. Em Efésios 4:27 fala o seguinte: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Ou seja, não deem nem oportunidade para tentar vocês. João 8,44. Ele foi o homicida desde os princípios e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, a sua própria língua, pois é um mentiroso e o pai da mentira. Como vencer o diabo? Outro passo. Não sei se vocês conhecem a história de Mateus, né? Quando Jesus foi tentado no deserto. Quando Jesus foi tentado no deserto, todas as vezes que o diabo tentou ele, quando Jesus estava de jejum 40 dias, ele retrucou o diabo com versículos bíblicos. Ele podia ter destruído o diabo, porque ele era Deus. Podia ter mandado um anjo lá e destruir ele. Mas não. Ele retrucou Jesus com versículos bíblicos. Nem só de pão vive o homem. Jesus estava 40 dias no deserto e falou assim: pega uma pedra dessa aí e transforma de pão aí, ó, e come ela. Você está com fome? Ele falou assim: nem só de pão vive um homem. Leva Jesus no alto do monte, no mais alto, mostra o mundo para ele todo, o diabo fala assim: ó, se você me adorar, eu vou te dar isso aqui, tudo é seu. Aí ele faz: adorará somente o Senhor teu Deus. Ele retrucou, Jesus retrucou o diabo o tempo todo com versículos bíblicos. E o que a Bíblia traz para a gente aqui de ensinamento é o quê? Cara, se você quer vencer o diabo, Jesus venceu o diabo sendo Deus usando o que? A palavra de Deus. A Bíblia é a grande arma que nós temos contra os nossos inimigos da vida cristã. A Bíblia. Então, o resumo de tudo aqui, o resumo de tudo que nós temos aqui hoje é o quê? A Bíblia é a única maneira, a única forma de vencermos os nossos inimigos. De vencermos os nossos inimigos. Então, que eu falo pra gente aqui hoje. Ô Felipe, é até às 10? Eu tenho dúvida. É até às 10? O que eu falo pra gente aqui hoje, gente, Tiago 4,17 fala o seguinte: obedeçam a Deus, enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Não tô falando de diabo aqui pra gente ter medo, não, sabe? A gente ter medo de sonhar com o diabo, de ver uma pessoa endemoniada, de ter um sonho, de... Não é pra gente ter medo dele, não. A gente não tem que ter medo dele, não, sabe? Porque ele já é um derrotado. Jesus morreu numa cruz. A Bíblia fala que Jesus morreu numa cruz. Ressuscitou. Ele foi no inferno, pegou a chave das portas do inferno. Você fala assim: você não tem condição, diabo, você não pode determinar nada. Deus determina. Foi lá e pegou a porta da chave do inferno, porque é Deus que cuida da gente. Porque ele venceu. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele esmagou a cabeça da serpente, né? Jesus esmagou a cabeça da serpente. Qual o texto? Essa imagem está aqui, ó. Ele pisa na cabeça da serpente, que representa o diabo. Não é para termos medo dele, mas é para que conhecemos o nosso inimigo. Precisa conhecer o seu inimigo. Ele está o tempo todo tentando te tragar ali. Tragar, como um dragão ali em volta ali, ó. Como um ladrão, né? Em volta, assim, olhando o tempo todo assim, ó.
Sabe que quando você vê determinados vídeos de ladrões assim, ele fica o tempo todo preocupado, assim, se tem alguém vendo ele, roubando, ele fica assim, ao seu lado, assim, tentando ver uma brecha ali para te roubar, pegar sua carteira, né? De alguma maneira. Mas, galera, alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Se a gente fizer isso, a gente vai completar a nossa carreira. A gente vai chegar no final bem. Não importa como você está hoje, né? Como nós falamos, como começamos. Porque a gente vai andar, vai cair, vai levantar de novo, porque precisamos levantar de novo. O Felipe vai te ajudar a levantar. O Gu vai te ajudar a levantar. O que você cair ali, o Gu vai dar. Opa, Jefinho, não cai não. Cai não. Levanta aí, firme. Firme. O Clênio vai me ajudar. O dia que eu tiver mal, o Clênio pode me ajudar também. Vai, ó, Jefinho, ó. Levanta aí, Jefinho. Dá mole não. Levanta aí. Vamos continuar subindo aqui. Vamos continuar subindo cada degrau aqui. É um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Como família, né? Aqui, quando a gente aceita Jesus, a gente se torna uma família. Isso aqui nós somos, cara, somos uma família aqui, ó. Todos nós aqui somos uma família. E o conselho de família é um ajudar o outro. Fala assim, não, velho, tô mal, Felipe, me ajuda. Ô, Gu, eu tô mal, Gu, me ajuda. E Deus nos ajuda nisso, sabe? Deus nos ajuda nisso. Então, gente, mudar a nossa mente. Mudar a nossa vida. Precisamos mudar o nosso caráter. Que é o quê? Matar essa natureza velha. Matar essa natureza, igual o escorpião ali que foi para ele. Eu gosto de fazer essas alusões aqui. Matar esse escorpião que existe em nós. Mesmo que a gente tenha nascido do pecado, sabe? É matar esse escorpião que existe dentro de nós. Diariamente. Porque se a gente não matar, a gente vai fincar o ferrão todo dia. Todo dia a gente vai matar uma tartaruga. Igual a historinha. Todo dia a gente vai matar uma tartaruga. Mas a nossa história pode ser diferente, sabe? A nossa história pode ser diferente. Porque Jesus, ele veio, mesmo que ele não tenha pecado, ele era Deus, mas ele veio aqui como homem. Ele veio como homem. Ele teve a oportunidade de pecar os mesmos pecados que nós temos todos os dias. Todos os dias. Jesus teve contato com prostitutas, ele não pecou. Contato por quê? Porque ele evangelizou prostitutas. Né? Teve contato para roubar, talvez, dar um tapa na cara das pessoas, talvez ele ficou com vontade, né? Quando tá falando que ele não podia fazer aquilo, talvez ele tinha vontade de dar um tapa na cara das pessoas lá também. Chutar o balde. Porque ele era um homem. Mas ele fez diferente. Ele alimentava quem? O Espírito. Quando ele foi pro deserto lá, 40 dias de jejum e oração lá, talvez ele estava assim, velho, eu vou lá conjecturando aqui, eu vou lá me santificar, então eu vou meter a mão num cara desse, um discípulo desse meu aqui, que fica aqui, não entende nada aqui, então eu vou lá pro deserto lá orar e jejuar. Que eu preciso fortalecer a minha mente. Preciso fortalecer o meu espírito. É isso, pessoal. Agradeço a todos vocês. Como vencer o diabo aqui? Vamos ler esses dois versículos aqui. Efésios 6, de 11 a 17. Vistam com toda a armadura de Deus, que Deus dá para vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estávamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, empegue agora a armadura de Deus que lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, lutar até o fim, ou seja, chegar ao final, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam com a couraça da justiça. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa nova da paz, ou seja, levar o evangelho, né? Levem-se sempre a fé como escudo para poderem se proteger
de todos os dardos do fogo do maligno, ou seja, a fé, né, que é o escudo ali que nos protege daquelas flechas que eu falei. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito lhe dá. Tiago 4,7. Obedeçam a Deus e enfrentam o diabo, que ele fugirá de vós. Obedecer a Deus é o quê? Eu obedeço o quê? Quem eu conheço. Né? Se algum de vocês aqui talvez chegue perto da Júlia e fale assim, Júlia, faça isso agora. Talvez ela vai, a Júlia é minha filha, vai olhar para vocês e vai rir. Vai falar, não te conheço. Como é que você está mandando fazer isso? Como é que você está mandando fazer isso? Se eu estiver na rua aqui, chega um... Até a polícia mesmo, né? Chega perto de nós e fala assim, Jefferson, ajoelha no chão. Você, amigão, não te conheço não, mas o que você tá? O que eu fiz de errado? Você vai ficar com medo, né? O que eu fiz de errado? Vai pôr a mão para trás, o que eu fiz de errado? Vai ajoelhar, mas você não vai obedecer quem você não conhece, né? Quem você não conhece. Quando fala obedeçam a Deus, é o que? Vocês têm relacionamento com Deus? Vocês conhecem a Deus? Vocês vão obedecer a Deus. Então, obedeçam a Deus. Se vocês obedecerem aos mandamentos de Deus, porque eu conheço a Bíblia, o que está ali, o diabo ele vai fugir de vocês. Ó, vai rapar fora. Vai rapar fora, vai sair correndo. Agora aquele versículo que as pessoas estão tentando tirar um demônio, e o demônio falou assim, olha, o Deus de Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço não, porque essas pessoas não conheciam a Deus. Ou seja, vai ver o Filipe e fala assim, ó, Filipe eu conheço. Filipe eu conheço. Eu até brinco, tinha um pastor que pregou uma vez, que tem o nosso objetivo é o quê? É ter um outdoor nosso lá no inferno. Outdoor nosso lá no inferno, escrito assim, ó, procura-se. Tipo assim, procura esse cara aqui e se você ver, sai fora correndo, porque esse cara que tá tão próximo de Deus, se você chegar perto dele, ele vai picar o pé no você. Só tem as nossas fotos lá no inferno, lá, para falar assim, esses caras aqui, eles conhecem a Deus. Sai fora deles. Esse é o nosso objetivo, sabe? Tá tão próximo de Deus, conhecer tanto a Deus, que o diabo vai fugir da gente. Não porque Jefinho vale alguma coisa. Jefinho vale nada, não. Mas porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. E ele que nos protege, ele que nos guarda. É isso, pessoal. Ô, Fio, pode assumir aí e completar. Beleza, benção demais. A gente está, né, concluindo, né, pessoal? Então, vamos manter firme aí. Se tiverem alguma dúvida, podem procurar a gente, tá? Mandar no privado lá, no grupo, o nosso contato lá, meu, do Jefinho. Isso aí, Laís. E fiquem firmes e praticantes, tá? O que a gente tem falado aqui, por mais que a gente não fale, né? Desde o início a gente já tem chamado atenção para isso. É questão prática de vida, não é historinha, não é só teoria, não, tá? É questão de leitura da palavra, oração, busca pelo Espírito Santo, né? Pela presença de Deus, por mudanças. Isso é questão prática. Cada um de vocês tem que se organizar aí, tem que parar para refletir na vida e começar a mudar, né? Porque senão de nada vale. A gente tá perdendo, você está perdendo seu tempo se isso não trazer mudança na sua vida. E como a gente colocou aqui, cada passo você vai vendo algo diferente, vai mudando algo diferente, né? Aos poucos, né? Ninguém vai começar aqui a querer ser santarrão, não existe isso na vida cristã. Eu acho que a gente tem deixado isso claro para vocês. Todos nós somos nivelados por baixo. Todos nós somos pecadores, tá? A diferença é que a nossa redenção vem através de Jesus e é pela graça. Ou seja, essa redenção em Jesus não é pelo que nós fazemos. A gente não merece, né? É algo que Deus nos deu de graça. Ele nos deu, é, não foi por merecimento nosso, foi pela misericórdia dele. Mas, em contrapartida, se nós realmente temos recebido do Espírito Santo de Deus, realmente temos recebido essa palavra, automaticamente ela produz mudança em nós. Então você mesmo, não é as outras pessoas não, você mesmo tem que ver a mudança em você, né?
E na medida que você começar a enxergar isso, as pessoas também vão ver, né? Uns vão, outros não. O nosso foco não é esse. O foco é você estar alinhado ao que Deus quer para sua vida, ao que Deus pensa de você, ao que Deus fala a seu respeito. Então se preocupe com isso, tá? E como a palavra diz, nos importa agradar mais a Deus do que a homens, né? A nossa visão não pode estar preocupada no que as pessoas pensam, no que o outro pensa a meu respeito, mas o que Deus pensa a meu respeito. E nisso a gente tem que entender que Deus te conhece de verdade. Às vezes a pessoa tá te vendo por fora, tá te vendo algumas vezes, né? Tá te vendo só feliz, tá te vendo na rede social, mas Deus tá te vendo de verdade, Deus tá te vendo por dentro, como realmente você é, como o que você pensa, o que você acha, o que você acredita, né? Então vamos levar a nossa vida pensando nisso. Quem quiser abrir a câmera aí pra gente tirar a nossa fotinha, ajeita o cabelo aí, passa perfume, escova o dente. Aí, olha que povo bonito, olha você vê. Arthurzinho, cadê você, meu filho? Ah, não sei se aparece. Anda logo. Arthurzinho daqui a pouco substitui a foto dele por um sanduíche. Beleza, gente. Então, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tira o ar comigo, você tava Até pintando o domingo que cabelo aí. vem. Ah, agora já é, Arthurzinho. Até domingo que vem. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Falou.